Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o 7º estudo do livro Vida Após Vida do Dr. Raymond Moody, escrito em 1976, um livro que trata de casos de pós-morte ou quase morte, pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e voltaram à vida. O livro está organizado por capítulos, cada capítulo com um tema e excertos de testemunhos dentro do tema. Hoje vamos estudar o capítulo A Barreira ou Limite. Nas palavras do Dr. Raymond Moody, as pessoas pareciam estar se aproximando do que pode ser chamado barreira, fronteira ou uma espécie de limite. Ou seja, elas não podiam avançar mais. E é isso que nós vamos estudar aqui, né? Porque ainda não tinha chegado a hora delas morrerem mesmo. O primeiro testemunho diz: morri de uma parada cardíaca e quando morria me encontrei de repente em uma campina ondulante. Era muito bonita e tudo era de um verde forte, cor que não se parecia com nada da terra. Havia luz, uma linda e inspiradora luz, por todos os lados em volta de mim. Olhei à minha frente, até o outro lado do campo e vi uma cerca. Comecei a me movimentar em direção à cerca e vi um homem do outro lado da cerca aproximando-se como se fosse para vir me encontrar. Eu queria alcançá-lo, mas me sentia puxado para trás, irresistivelmente. À medida que me sentia puxado para trás, via que ele também recuava na direção oposta, afastando-se da cerca. O interessante neste relato é que existe toda uma formatação da realidade espiritual dentro de conceitos familiares de forma e de dimensão, com colinas, cercas. É interessante também nós olharmos e vermos que a pessoa fala que havia uma luz, uma linda e inspiradora luz por todos os lados em volta de mim. Ou seja, não existia um centro de luz, um foco de luz como nós temos aqui com o Sol. Apesar de existir sim. Em determinados níveis existe um foco de luz, mas em outros níveis não existe esse foco. E a luz apresenta-se como se fosse de dia, mas a luz está presente. Não existe uma fonte específica dessa luz. Isso é muito interessante. Só aí já vemos que a realidade espiritual, nestes níveis, apesar dela se apresentar ainda com formas familiares de dimensões e formas, né? Ela já começa a apresentar umas características um pouco diferentes. E é isso que muitas vezes laça a pessoa nas armadilhas de continuar na prisão. Ela fica estudando e estudando como é que isso é. De onde vem essa luz então? Se não tem uma fonte precisa. Mas é interessante nós estudarmos isso. Mas como Buda nos lembrou, é nós só não nos apegarmos a isso. Também vemos neste testemunho que existe toda uma noção de espaço, de distância, ou seja, de dimensões, não é? Havia um homem lá do outro lado da cerca. Mas já não existe corpo. O segundo testemunho diz: esta experiência ocorreu durante o parto do meu primeiro filho. Lá pelo 8º mês de gravidez começou a aparecer o que o médico diagnosticou como uma condição tóxica. E ele me aconselhou a me internar no hospital, onde poderia fazer um parto prematuro. Foi imediatamente depois do parto que tive uma forte hemorragia. E o médico teve muita dificuldade em detê-la. Eu sabia que estava acontecendo, pois, tendo sido enfermeira, compreendia o perigo. Nesse momento perdi a consciência e ouvi um zumbido desagradável, um som ressoante. Novamente, a referência ao som. Por que ele estava sendo desagradável? Nós falámos isso no capítulo onde se fala sobre este ruído. Quando dei por mim outra vez, parecia que eu estava em um navio e em um pequeno barco, navegando para o outro lado de uma grande extensão de água.
Na margem distante eu via todos os meus entes queridos que já tinham morrido, minha mãe, meu pai, minha irmã e os outros. Podia vê-los, podia ver os seus rostos, assim como eram quando eu os conheci na terra. Pareciam estar-me chamando para ir até lá, e o tempo todo eu estava dizendo: não, não, ainda não estou pronta para me reunir a vocês. Não quero morrer, não estou pronta para ir. Bem, foi a mais estranha das experiências, porque todo esse tempo eu podia ver também os médicos e as enfermeiras trabalhando no meu corpo. Mas era como se eu fosse espectadora, não aquela pessoa, aquele corpo na qual eles estavam trabalhando. Eu estava tentando, com todas as minhas forças, comunicar ao meu médico: eu não vou morrer. Mas ninguém podia me ouvir. Tudo, os médicos, as enfermeiras, a sala de parto, o barco, a água e a margem distante, era uma espécie de conglomerado só. Misturava tudo, como se uma cena estivesse sobreposta à outra. Finalmente, quando o barco estava alcançando a margem distante, um pouco antes de chegar, fez meia volta e começou a retornar. Eu estava tentando com todas as minhas forças comunicar ao meu médico: eu não vou morrer, mas ninguém podia ouvir. Acho que foi nesse momento que eu voltei a mim e o doutor explicou o que tinha acontecido, que eu tinha tido uma hemorragia post-partum e que eles quase que me tinham dado por perdida, mas que eu ia ficar boa. E mais uma vez a pessoa, pelo relato, aparenta ser uma pessoa que não se dedicou a estudar, pelo menos de forma profunda, a espiritualidade do pós-desencarnar. A pessoa pega de surpresa e é-lhe mostrar toda uma realidade bem semelhante à nossa. Ela entra num barco. Qual barco? O barco é para levar corpos físicos. Que barco é esse? Faz-me lembrar aquele filme do livro do Chico Xavier, O Novo Lá, Nosso Lá, onde ele fala sobre aqueles veículos que transportam os espíritos. A nós examinarmos isso, porque o nosso corpo é um veículo. Ora, nós quando desencarnamos vamos ter outro veículo. É aquilo que o espiritismo chama de perispírito, né? Outras vertentes chamam corpo espiritual, alma. Mas é tipo um corpo que faz a pessoa se deslocar na dimensão espiritual. Nunca a pessoa é apresentada à sua natureza da mente. Ou melhor, a sua natureza espiritual. Que é sem forma, sem dimensão, há sempre uma insistência em representar, reproduzir realidades de forma, de dimensão, de espaço, de movimento. Nunca existe, nestes relatos todos, nós nunca vemos uma orientação para a apresentação espiritual. Que melhor hora para nós conhecermos isso, senão quando desencarnamos. Desencarnamos, compreendemos então que não somos um corpo, porque então ficarmos presos noutro corpo e não sermos apresentados à natureza espiritual de nós e nos libertarmos em profundos autoconhecimentos. No terceiro testemunho, diz: eu estava hospitalizado com um grave problema de rins e fiquei em estado de coma por quase uma semana. Os médicos não tinham nenhuma certeza de que eu fosse viver. Durante o período em que estive inconsciente, sentia-me como se tivesse passado para um plano superior, exatamente como se não tivesse mais um corpo físico. Uma luz brilhante me apareceu. Era uma luz tão brilhante que eu não podia ver através dela, mas estar na sua presença tinha um efeito calmante e maravilhoso. Não há mesmo nenhuma experiência igual na Terra. Na presença da luz, estes pensamentos ou palavras me vieram à mente. Você quer morrer? E eu respondi que não sabia, pois não sabia de nada sobre a morte. Então a luz branca disse: passe para o lado de cá desta linha e você saberá. Achei que eu sabia onde a linha estava, diante de mim, embora não a estivesse vendo realmente. Quando cruzei a linha, vieram umas sensações mais maravilhosas, sensações de paz, tranquilidade e o desaparecimento de todas as preocupações. Esta é uma experiência que convém nós examinarmos muito bem. A pessoa passar por essa experiência de um ser de luz que está chamando ela. Como é que nós podemos saber se esse ser de luz é algo benéfico ou não?
Apesar de nós nos sentirmos bem na presença dele, haver a transmissão de amor, será que ele nos vai orientar para o autoconhecimento? Ou será que ele vai nos trazer para um ambiente confortável, bom, para simplesmente continuarmos presos? Será que o encontro com a natureza espiritual é uma saída da zona de conforto? Porque é o que eu vejo aqui em todos os relatos. Há sempre uma intensificação da dualidade, da forma, da dimensão, do movimento. Quem é este ser? O quarto testemunho diz: sofri um ataque cardíaco e me encontrei em um vácuo negro. E aí eu soube que tinha deixado para trás o meu corpo físico. Sabia que estava morrendo e pensei: oh Deus, fiz o melhor que eu sabia fazer na ocasião. Por favor, me ajude. Imediatamente fui sendo movido para fora daquela treva através de um cinzento pálido e fui indo, flutuando e movendo rapidamente, e bem em frente ao longe via uma névoa cinza e eu estava indo aceleradamente para lá. Não estava chegando tão rápido quanto queria, e à medida que ia me aproximando dava para ver através dela, além da névoa. Podia ver bem as pessoas e as suas formas eram as mesmas que tinham tido na Terra. E dava para ver também as coisas que pareciam construções. Toda a cena estava permeada da mais encantadora luz. Uma luz vívida de brilho amarelo-ouro de cor pálida, e não como um dourado berrante que conhecemos na Terra. Quando eu me aproximei mais, tive a certeza de que ia passar através da névoa. Era uma sensação tão alegre e maravilhosa que não há palavras que a possam descrever. No entanto, ainda não tinha chegado a minha vez de ultrapassar a névoa, e isso porque, vindo do outro lado instantaneamente, apareceu na minha frente o meu tio Carlo. Tinha morrido muitos anos antes. Ele bloqueou minha passagem dizendo: volte, seu trabalho na Terra ainda não acabou. Agora volte. Eu não queria voltar, mas não tinha escolha, e imediatamente estava de volta ao meu corpo. Senti aquela dor horrível no peito e ouvi o meu filhinho chorando: Deus, traga a minha mãe de volta. É muito interessante tanto este testemunho como o anterior, onde a pessoa vê os seus entes queridos ainda com a mesma forma que eles tinham, a mesma aparência. Agora, será que eles estavam mesmo com essa aparência, um corpo espiritual de auto-identificação com um ego? Ou será que era ela que estava filtrando a percepção deles vendo essas formas? Eu sou mais pendente a crer que eles realmente estavam com essa forma. Eles estavam auto-identificados com a sua forma passada na vida da Terra. Continuavam presos, como nós aqui, na forma, na ilusão da auto-identificação com eu sou o Daniel, tenho esta cara, mas que cara é que eu tenho? Porque quando eu nasço, eu tenho cara de bebê. Aos 3, 4 anos de idade, eu tinha outra cara. Aos 10 anos, 15, outra. Hoje eu tenho outra. Cada vez mais feio. Mas é essa a questão. Se nós não temos sempre a mesma cara, qual é a nossa real apresentação? Porque é que no mundo espiritual devemos de reproduzir uma imagem que não é real? Aí ela ainda diz, né, que viu muita coisa lá, né? Viu construções. É interessante, né? Existia uma cidade. Se existe uma cidade, existe um sistema de organização. Se existe um sistema de organização, existe hierarquia. Se existe hierarquia, não existe liberdade, afinal. O que é libertação, realmente? Porque libertação, a palavra já está dizendo, é libertação. Claro que a pessoa há de seguir alguns princípios, mas será que esses princípios são os princípios da forma e da dimensão que regem esta Matrix?
Ou realmente a libertação é liberdade, mesmo liberdade? O quinto testemunho diz: fui levado para o hospital com um sério problema que eles diziam que era uma inflamação. E meu médico disse que não iria escapar. Disse a meus parentes para virem porque eu não ia ficar muito tempo mais por aqui. Eles vieram, reuniram-se em torno do meu leito e, como o médico pensava que eu estava morrendo, meus parentes pareciam estar aos poucos se afastando de mim. Parecia que eles estavam recuando, em vez de eu me separar deles. Foram ficando numa penumbra cada vez mais apagada, mas eu os via. Perdi a consciência e já não sabia nada mais do que acontecia no quarto do hospital, mas estava em uma passagem estreita, em forma de V. Desculpem, perdi aqui um pouquinho o texto. Em forma de V. Como um funil, mais ou menos da largura desta cadeira. Dava exato para o meu corpo e meus braços e mãos pareciam estar esticados para baixo. Fui indo de cabeça e era escuro, o mais escuro possível. Fui escorregando através dele e quando olhei vi uma porta toda polida e sem maçanetas. Pelas frestas da porta dava para ver uma claridade muito brilhante, com raios de luz oscilando como se todo o mundo estivesse feliz lá dentro, dançando uma ciranda. Parecia que muita coisa estava acontecendo lá dentro. Olhei e disse: Senhor, aqui estou eu. Se me quereis, levai-me. Homem, ele me mandou de volta tão depressa que quase perdi o fogo. Então, o que nós podemos compreender com este sétimo estudo é que existe uma barreira para quem ainda não chegou à hora, mas pode ter uma leve apresentação do que o espera no mundo espiritual. Que possamos nós despertar a nossa consciência, despertar a nossa memória sobre a natureza de si, para que nos possamos encontrar espiritualmente na nossa real realidade. A nossa real realidade não tem forma, não tem dimensão. Será que, mesmo que sejamos condicionados a permanecer em formas e dimensões no pós-morte, será que teremos direito a ser respondidos às nossas pertinentes perguntas? Porque se for como aqui na Terra, então temos que fazer mais alguma coisa, despertar ainda mais a memória para nos libertarmos de um sistema de controle que muito possivelmente se estende até diversos níveis espirituais, aprisionando os espíritos que desencarnam em ciclos reencarnatórios. E se isso acontece, alguém está ganhando alguma coisa com isso. Mantenhamos nosso coração com amor, com paz, com muita luz na consciência e muita luz para todos. Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!